Meus amados irmãos, vamos abrir em nossas Bíblias, por favor, para o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de número 17 a 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso de número 17 a 32. Os irmãos que forem encontrando o texto, eu gostaria que gentilmente você pudesse ficar de pé para nós fazermos essa leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos de número 17 a 32. Muito bem, vamos fazer a leitura. A palavra de Deus diz assim: Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim, o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Amém? Vamos orar. Nosso querido Deus, Pai soberano e todo-poderoso, nós te louvamos pela manhã. Mais uma vez te louvamos, meu Deus. Te agradecemos pela oportunidade de te louvar, de te adorar, bendizer o teu santo nome. Pedimos que, por favor, o Senhor ilumine nossas mentes, nos ajude a ter ouvidos atentos à tua palavra. Quais são as orientações, Senhor, que o Senhor quer transmitir para nós? E pelo poder do teu Santo Espírito, por favor, meu Pai, nos capacita,
nos fortalece e nos ajude, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor vai revelar para nós nas páginas da Escritura Sagrada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar, por favor. Meus amados irmãos, a palavra missão, ela designa a ideia de um grande compromisso, de uma grande responsabilidade. Nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, possuímos uma missão, possuímos um trabalho aqui na terra. E nossa missão é fazer discípulos de todas as nações. Nossa missão é pregar o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. A nossa missão é ser luz nesse mundo, sal da terra. A nossa missão é refletir a luz do Senhor Jesus Cristo para aquelas pessoas que estão em trevas. Como eu perguntei para vocês hoje pela manhã, eu gostaria de perguntar mais uma vez: para que Deus salvou você? Deus, ele enviou o seu único filho aqui na terra para ser o sacrifício perfeito pelos nossos pecados, ser o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. E nós celebramos sua morte e sua ressurreição na realização da ceia do Senhor. E ele fez isso para nos salvar. No entanto, eu volto a perguntar a você: para que você foi salvo? Por que Deus te salvou? Eu queria que os amados irmãos, através desse texto no livro de Atos dos Apóstolos, fosse incentivado a realizar a missão que Deus te chamou para fazer. Existem pelo menos 3 negativas nesse texto, especialmente dos versos 29 a 32, que é o que eu quero passar mais tempo com vocês, que nos ajudam a entender, a nos impulsionar a realizar a missão que Deus deixou em nossas mãos. 3 negativas que nos incentivarão a realizar a missão que Deus deixou para nós aqui na terra. Eu quero de antemão afirmar para vocês, meus amados, Deus não salvou você para você ser apenas um mero espectador da palavra de Deus. Deus não salvou você para que você simplesmente tenha um relacionamento social e religioso com os irmãos da sua igreja. Deus salvou você para uma grande obra. Deus salvou você, como eu falei antes, para ser luz, sal neste mundo de trevas. E nós queremos observar no comportamento dos apóstolos quais são essas 3 negativas que nos impulsionam a realizar a nossa missão de ser sal, de ser luz, de proclamar as virtudes do nosso grande Deus para aqueles que estão nas trevas. Vamos ao livro de Atos dos Apóstolos nesse momento. O texto que nós temos diante de nós, meus amados irmãos, ele não começa propriamente dito no capítulo 5, mas no capítulo de número 3. Os apóstolos Pedro e João, eles vão ao templo para orarem. No entanto, o apóstolo Pedro tem um encontro na porta do templo com um homem aleijado, que ali pedia esmolas. O apóstolo Pedro disse para aquele homem que ele não tinha nenhum bem material para ofertar para ele, mas tinha um poder sobrenatural para lhe conceder. Uma vez que o apóstolo, capacitado pelo Espírito Santo, percebeu que aquele homem aleijado creu no que Pedro poderia fazer, Pedro, através do nome de Jesus, curou aquele homem. Todas as pessoas que estavam no templo naquele dia ficaram admiradas, espantadas com o poder que Pedro realizara, com a cura que Pedro realizara. E muitas pessoas se juntaram ao redor daquele homem que antes era apenas um esmolé e aleijado, e passaram a ouvir Pedro. Pedro, usando aquele sinal, aquele milagre,
anunciou Jesus Cristo mais uma vez. Ensinou para aquela nação que Jesus é o Messias de Deus, que veio à terra, que morreu, que foi crucificado, mas que também ressuscitou, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Enquanto os apóstolos anunciavam o nome do Senhor Jesus, eles foram presos. O capítulo 4, então, conta a experiência dos apóstolos diante das autoridades políticas de Jerusalém, diante do Sinédrio. O Sinédrio, com muita veemência, os proíbe de falarem no nome de Jesus e de disseminarem essa doutrina de que Jesus morreu, de que Jesus ressuscitou e, ainda pior, de acusarem os líderes de Israel de serem os culpados da morte desse homem. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, ele se levanta e diz para aquelas lideranças que os apóstolos, que ele mesmo não poderia se calar diante dos fatos que ele ouviu e que viu, e que continuaria sendo testemunha de Jesus Cristo, mesmo com as ameaças de prisão, mesmo com as ameaças de tortura, mesmo com as ameaças de morte. Ele permaneceria fiel, anunciando a todos o caminho da vida eterna, que não aconteceria através da legislação judaica, que não aconteceria através de obediência a mandamentos da lei, mas aconteceria para todo aquele que pela fé confiasse que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo removeria todos os pecados deles. Aqueles homens, por causa do medo do povo, são obrigados a liberarem os apóstolos, mas debaixo de fortes ameaças. No capítulo de número 5, os apóstolos eles voltam a pregar o evangelho no templo, mas agora eles são presos. No texto que nós acabamos de ler, a partir do verso de número 17, nós vemos a prisão dos apóstolos. Eu quero mais uma vez fazer a leitura, a releitura do texto, para nós atentarmos melhor nos detalhes. Mas, como falei para vocês, a minha atenção vai se voltar para os versos 29 a 32. O texto diz o seguinte: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, lembrem disso. Isso é um detalhe importantíssimo para o que nós vamos ver mais à frente. A seita dos saduceus tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Vamos aplicar isso à nossa vida também. Meus amados irmãos, aquele anjo disse para os apóstolos que a mensagem que eles carregavam, que eles anunciavam, era a mensagem que poderia conceder vida ao povo de Jerusalém. Essa é a mesma mensagem que você também carrega, que você também tem. Meus amados irmãos, as pessoas que convivem conosco em nosso trabalho, as pessoas que convivem conosco na nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, com quem nós nos relacionamos e não tomaram uma decisão por Cristo ainda, elas estão mortas. Isso significa que elas estão separadas de Deus. Elas vivem em uma morte espiritual, em uma separação com Deus. Se você que está aqui hoje à noite, nunca, em nenhum momento da sua vida, parou para refletir sobre ser pecador e as implicações do pecado, se você ainda
não decidiu se arrepender dos seus pecados e depositar sua fé em Jesus Cristo, você vive nesta situação de separação com Deus. E não adianta visitar igrejas, não adianta frequentar cultos, não adianta ficar ouvindo a mensagem no YouTube. Deus, Ele quer que você tome uma decisão. Nós carregamos a palavra da vida e nós precisamos anunciar esta palavra às pessoas que estão ao nosso redor. É exatamente o que o anjo diz para os apóstolos. Vocês possuem um poder através da mensagem que vocês carregam, que pode conceder vida ao povo. A vida se dá pela mensagem, pela transmissão, pela proclamação da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Os apóstolos são fiéis a isso. Então, eles vão ao templo. Tendo ouvido isto, o verso de número 21, tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Vamos ensinar, irmãos, as Escrituras, ensinar a palavra de Deus. Vamos falar da mensagem do Evangelho. Aquilo que você tem nas páginas desse livro poderoso, de uma mensagem poderosa, fale para as pessoas que estão ao seu redor. Porque são as palavras da vida que podem mudar a eternidade dessas pessoas. E os apóstolos fizeram isso. Eles foram ao templo e eles ensinaram no templo. O texto também diz que quando chegaram o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio. Era como se o parlamento judaico e todo o senado dos filhos de Israel. Era no sinédrio em que eles tomavam as principais decisões cívicas, sociais, políticas e religiosas para com o povo de Israel. E eles reuniram o senado e o sinédrio e disseram mais, o texto diz mais, né? Que eles mandaram buscar os apóstolos no cárcere, mas tomaram um susto. Os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas dos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Aqueles homens estavam cegos a tudo o que Deus estava fazendo ao seu redor. Eles não conseguiam enxergar o que Deus estava fazendo através dos apóstolos. No verso de número 24 é dito: quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Note as emoções envolvidas na narrativa. Além da inveja narrada no verso 17, a perplexidade daquelas pessoas. Mas até então, mesmo ouvindo a mensagem do Evangelho, mesmo vendo o poder de Deus através do sinal na cura daquele homem no capítulo de número 3, ou do sumiço inesperado dos apóstolos do cárcere, nós não conseguimos encontrar a fé que eles tanto precisavam. A inveja, a perplexidade estavam presentes naquelas pessoas, mas a fé salvadora até então, isso não aparece. No verso de número 25 é dito que nesse interim, durante todo esse período, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Em outras palavras, para aqueles líderes, desobedecendo a ordem que tinha sido dada no capítulo 4. Verso de número 27, você continua acompanhando comigo, dizendo assim, 26, perdão. Nisto, indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote, preste também atenção a isso. Qual foi a palavrinha que eu pedi para que vocês guardassem para mais adiante? Os saduceus. Agora guardem essa também. O sumo sacerdote interrogou-os, dizendo:
expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Qual nome? Qual era o nome que os apóstolos ensinavam em Jerusalém? O nome de Jesus. O sumo sacerdote, líder daquele parlamento, ele diz assim: olha, nós expressamente, com clareza, nós ordenamos que vocês parassem de falar nesse nome na cidade de Jerusalém. Contudo, continue a leitura, enchestes Jerusalém de vossa doutrina. Eles desobedeceram aquelas autoridades. E quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Verso 29. Então, quem? Pedro. Quem? O autor do livro de Atos dos Apóstolos é o doutor Lucas, o médico Lucas, que já havia escrevido um outro livro naquela época, direcionado para Teófilo, que provavelmente foi quem financiou a escrita do livro ou reconheceu também a veracidade do evangelho e creu no Senhor. Lucas escreve o seu evangelho, o evangelho de Lucas, e a segunda parte do seu evangelho, o livro de Atos dos Apóstolos, que é como se fosse o volume 2 do seu evangelho. Se no evangelho de Lucas nós temos a vida e obra de Jesus, no livro de Atos dos Apóstolos nós temos a vida e obra dos apóstolos, ou, como alguns gostam de chamar, a obra do Espírito Santo através dos apóstolos. E no evangelho de Lucas, ou mesmo o autor havia lembrado de Pedro de uma forma um tanto diferente. Quem está tomando a palavra no livro de Atos e liderando os apóstolos? Pedro. É ele quem prega no dia de Pentecostes. É ele quem anuncia o evangelho para os judeus. É ele quem abre as portas do reino para os judeus naquele dia, com as chaves que ele recebeu do Senhor. Pedro, diante do sinédrio, diz para as autoridades: nós não vamos deixar de falar do que ouvimos e vimos. É Pedro, mais uma vez, que toma a palavra junto com os apóstolos e diz para o sinédrio que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Quando você ler o evangelho de Lucas e continua no livro de Atos, você precisa parar e fazer uma pergunta para o texto. O que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com esse homem chamado Pedro? Porque no final do evangelho de Lucas e também dos outros evangelhos, esse homem está chorando amargamente por ter negado o nome de Jesus por 3 vezes. Aquele que era corajoso quando estava caminhando com Jesus, mas alertado pelo próprio, dizendo que iria para a morte com o Senhor Jesus Cristo, havia negado o Senhor nos momentos mais cruciais de sua vida por 3 vezes. Do lado de Jesus, ele tinha um ímpeto impressionante. Senhor, eu vou contigo para a morte. É até curioso o relato que Lucas nos apresenta. Porque Lucas diz que Jesus se aproxima de Pedro e diz para Pedro: Pedro, o diabo pediu para peneirar você, acabar com a sua vida, mas eu orei por ti. E como que Pedro dissesse: mas Senhor, não precisava, porque eu estou disposto a ir contigo à morte. Mas Jesus Cristo o alerta: olha, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E é esse o Pedro que nós encontramos no relato dos evangelhos. João acrescenta mais, um Pedro que agora está descompromissado com o mandato, com a missão, porque agora ele diz que vai pescar ou voltar para a sua antiga atividade. Mas no evangelho, livro de Atos, nós encontramos um Pedro totalmente transformado. Um Pedro que não temia uma multidão de 3.000 pessoas que acusavam a igreja de embriaguez, mas dizia: é o cumprimento da profecia. E vocês mataram o autor da vida. Arrependam-se
De onde veio o ímpeto de Pedro? Um Pedro que diante do Sinédrio diz: não deixaremos de falar. Importa obedecer a Deus. A primeira negativa: não tema o homem. Não tenha medo das pessoas que estão ao seu redor. Não permita ser intimidado por ninguém quando você for pregar o evangelho. Não tenha medo. De onde veio o ímpeto de Pedro para que ele nos ensinasse com esse comportamento que nós não devemos temer homem algum? O texto-chave do livro de Atos, capítulo 1, verso 8. O texto que estrutura todo o livro de Atos. Vamos para lá? Atos, capítulo 1, versículo 8. Se você memorizar o versículo 8, capítulo 1 de Atos, você conseguirá memorizar praticamente todo o livro de Atos dos Apóstolos em sua estrutura. Esse é o versículo chave. Chave porque abre portas para a compreensão da mensagem de Lucas em Atos dos Apóstolos. E nas palavras do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo nos instrui de que nós recebemos um poder sobrenatural para não temer o homem. Os apóstolos haviam perguntado para o Senhor: Mestre, é agora que o Senhor vai restaurar o reino à nação de Israel? Eles haviam passado 40 dias falando sobre o reino de Deus. E Jesus ele diz: esquece escatologia, pensa mais em soteriologia, esqueça as últimas coisas, isso compete ao Pai. Não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Mas se preocupem em testemunhar, em ser luz e salvar as pessoas. Como Jesus Cristo diz isso? Versículo 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós, quem? O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Até onde, irmãos? Até os confins da terra. O que Pedro não tinha, passou a ter e mudou toda a sua atitude diante das pessoas que estão ao seu redor. O poder do Espírito Santo, que ele recebeu quando, no dia de Pentecostes, o Senhor batizou a igreja, cumprindo a profecia de Joel. O poder do Espírito Santo. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos ensina que há um momento extremamente importante na vida de todo crente quando nós recebemos esse poder. O dia da sua conversão. O mesmo poder que havia em Pedro, hoje existe sobre você. E por isso você não precisa ter medo, você não precisa temer o homem diante da pregação do Evangelho, porque você possui esse poder sobrenatural. O que você acha, ou quem você acha que lhe impulsionou nos momentos mais adversos da vida para testemunhar de Jesus? Quem você acha que lhe deu coragem para ir lá na faculdade, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, e mesmo com as pernas tremendo, mesmo com medo, falar e anunciar? Não tenham medo de dizer que vocês têm medo disso. O apóstolo Paulo ele diz em capítulo 6 de Efésios: orem por mim para que Deus me dê intrepidez, coragem. Nós precisamos disso. O Senhor nos conceda coragem. E Deus irá fazer isso através do poder que Ele concedeu para você, o poder do Espírito Santo. Você já tem esse poder. Se você não quer evangelizar, se você não quer cumprir sua missão, se você não vai até as almas perdidas, não é porque você não tem poder, é porque você não quer. Assim como Pedro, nós temos o poder que nos transforma, que nos dá uma nova mentalidade, que nos ajuda a ter uma nova atitude diante da mensagem do Evangelho. E foi esse poder que fez um Pedro chorão
e negacionista, negando o Senhor, a um Pedro, líder da igreja de Jerusalém, conduzindo os apóstolos com firmeza ao anúncio, à proclamação do evangelho da vida para aqueles que estavam perdidos. Era o poder. Foi por esse poder que Pedro pôde dizer no verso 29, leia comigo: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: não, antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. A palavra de Deus, irmãos, não está se contradizendo quando ela diz em Romanos capítulo 3 ou em 1 Pedro que nós devemos ser submissos às autoridades. E agora nós encontramos os apóstolos sendo rebeldes ao mandamento das autoridades judaicas. A palavra de Deus nos ensina, sim, que temos que ser submissos às autoridades, até o ponto onde essas autoridades contradigam a palavra de Deus. Até o ponto onde nossas autoridades digam como devemos nos comportar diante de Deus. Quem legisla a nossa vida diante de Deus é o Senhor e não o Estado. Se nos mandarem calar, não iremos fazer isso. A igreja do Senhor, ela obedece a Deus acima de nossas autoridades. Não faltará respeito para os nossos líderes políticos, mas que eles não legislem onde somente Deus pode regulamentar o nosso comportamento. Pedro entendeu isso, e por isso ele disse: importa obedecer a Deus do que aos homens. Não tenha medo do homem. O mesmo poder que Pedro possuía, você também tem. Versículo de número 30 diz, continuando as palavras do apóstolo Pedro: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Vamos ver se vocês são bons de memória. Qual foi a primeira palavrinha que eu pedi para que vocês prestassem atenção? Saduceus, não é? Que está lá no versículo de número 17. E qual foi a segunda palavrinha que eu pedi para que vocês prestassem atenção? Sumo sacerdote. Por que é importante notar essas duas palavrinhas no texto? Por causa da segunda negativa que nos impulsiona a realizarmos a missão. Os saduceus eram uma seita religiosa em Jerusalém que não criam na ressurreição. Os sacerdotes faziam parte dessa seita religiosa. Haviam os fariseus, haviam os saduceus. Os fariseus, eles criam na ressurreição. A diferença para os saduceus é que estes não criam na ressurreição. Vocês vão lembrar que em Mateus capítulo 22, são os saduceus que se aproximam do Senhor Jesus perguntando: Senhor, existia uma mulher que era casada com fulano de tal, mas fulano de tal morreu, e de acordo com a lei de Moisés, o seu irmão precisou casar com ela, porque o seu antigo marido, o falecido, não tinha filhos, mas o irmão do falecido também morreu, e ele precisou casar com o outro irmão, isso por 7 vezes, e de modo irônico, eles como que perguntassem para Jesus: no dia da ressurreição, de quem essa mulher será? Esposa. Eles perguntaram isso porque não criam na ressurreição. E estavam tentando demonstrar para Jesus que havia lógica em não existir ressurreição. E Jesus destrói toda a lógica dos saduceus, dizendo: vocês erram por não conhecer a palavra de Deus. Amados, evitem errar como os saduceus. Como é que você pode errar como os saduceus?
não conhecendo a Escritura Sagrada. Quanto menos você conhece a Bíblia, mais você parece com os saduceus, e a maior probabilidade de você ser parecido com eles e errarem feios. Notem as palavras do apóstolo Pedro. Em Atos capítulo 4, os líderes de Israel já haviam dito: vocês estão jogando sobre nós a culpa, a responsabilidade da morte deste homem. Olha as palavras de Pedro. Ele está falando com o sumo sacerdote saduceu e não cria na ressurreição. E não era a primeira vez que o saduceu havia repreendido Pedro e os apóstolos por acusarem-nos de serem responsáveis pela morte de Jesus. E Pedro lhe diz assim, no verso 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. É como se Pedro estivesse dizendo diante do sumo sacerdote: eu reafirmo a ressurreição dentre os mortos. Jesus de Nazaré, que foi morto, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. Existe sim ressurreição. E Pedro também diz: ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes. Eu não só reafirmo que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como eu também reafirmo que vocês são os culpados da morte do Senhor. Amados, nós não devemos temer os homens. Temos o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. E nós também não podemos nos envergonhar da mensagem. Pedro não somente não temeu aqueles homens, mas Pedro também não se envergonhou da mensagem. A mensagem era: Jesus ressuscitou. Vocês mataram. E eles foram advertidos: não espalhem essa doutrina. Ela não é real. Esse homem não ressuscitou. Mas vocês roubaram o corpo. Mateus nos ensina que essa história era recorrente lá em Jerusalém, de que os discípulos do mestre haviam roubado o corpo e por isso inventaram a história da ressurreição. Mas Pedro diz: ele ressuscitou. Os líderes diziam: não nos impute a culpa da morte desse homem. Mas Pedro dizia: vocês mataram, porque Pedro não se envergonhava da mensagem. E nós também não podemos nos envergonhar, irmãos, porque essa mensagem que nós pregamos aqui na igreja, que nós levamos para o trabalho, para a nossa família, para os nossos familiares, essa mensagem é a verdade de Deus que liberta o homem. Vivemos em um mundo onde as pessoas ensinam a pluralidade da verdade, onde as pessoas, em sua loucura, na escuridão de seus raciocínios, como o próprio Paulo diz em Romanos 1, eles se tornaram nulos em seus raciocínios. Eles chegam ao absurdo de dizer: não existe verdade absoluta. Cada um possui a sua verdade. Isso aí é verdade? A verdade absoluta de que não existe verdade absoluta é verdade? É uma verdade absoluta? Eles não conseguem nem raciocinar direito, porque, no fundo, o desejo é se desprender a qualquer tipo de verdade de Deus que julgue o meu pecado para que eu seja livre para fazer o que eu quero. Meus amados, existe sim uma verdade absoluta. A palavra de Deus é essa verdade absoluta. O Senhor Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida, a realidade. Ele é real, Ele é verdadeiro e essa é a única verdade que pode salvar o pecador. Só que hoje isso é politicamente incorreto de se afirmar. Eu não posso dizer que você está errado, que sua religião está errada, que a sua fé é errada. Isso é politicamente incorreto. Cada um possui a maneira de crer, a maneira de se relacionar com Deus. Com contradições? Com conflitos de fé?
O islamismo diz que Jesus é um grande profeta, mas o cristianismo diz que Jesus é o Deus Salvador. Quem está certo? As duas coisas não podem estar certas ao mesmo tempo. O islamismo negar que Jesus é Deus e o cristianismo dizer que Ele é o Deus Salvador. Um dos dois está certo. O Evangelho, irmãos, confronta, afronta, mexe com as nossas estruturas e nos faz avaliar se nós estamos certos ou errados. Se você não crê em Jesus, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não seguir o Jesus das Sagradas Escrituras, você está errado. Sua crença, sua fé não vai segurar você quando o juízo de Deus chegar, porque você está construindo a casa da sua vida sobre a areia. As tempestades lá de Mateus 7, os ventos, olha aí, os ventos que vão vir com ímpeto são a figura do juízo de Deus que virá sobre a sua vida. E só existe uma forma de você escapar disso: o alicerce sólido, a pedra angular, Jesus Cristo, a verdade. Ele não disse, eu sou uma verdade, como se existissem outras. João 14,6 diz que ele é a verdade de Deus. Meus amados irmãos, não nos envergonhemos dessa mensagem, porque essa mensagem é real, é verdadeira, é a palavra da vida. E por isso que o apóstolo Paulo pôde dizer, não me envergonhe do Evangelho. Por quê, irmãos? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se você crê hoje, você experimentará o poder de Deus na sua vida, transformando o seu ser, mudando a sua mentalidade e te capacitando a ser luz no meio de trevas. Pedro não temeu o homem. Pedro não se envergonhou da mensagem. E em terceiro lugar, Pedro, meus amados irmãos, sabia que ele não estava só. Havia uma presença sobrenatural ali. Quando Pedro diz para as autoridades que eles haviam matado de fato Jesus pendurando no madeiro e que Deus havia ressuscitado dentre os mortos para torná-lo príncipe salvador, a fim de que Israel experimentasse o arrependimento e o perdão de pecados conforme as profecias do Antigo Testamento, ele conclui suas palavras dizendo, ora, nós somos testemunhas destes fatos. Nós vimos o Senhor, nós vimos a sua morte, nós vimos o Cristo ressuscitado. Nós somos testemunhas desse fato. E não estamos sozinhos. Ele estava pensando nesse momento nos outros discípulos. Ele estava pensando nos 500 irmãos que o apóstolo Paulo disse que o Senhor se apresentou vivo. Não, ele não estava pensando nessas pessoas. Ele diz que outra pessoa era testemunha desses fatos com eles e que o fazia sentir a presença de Deus nesse trabalho. Ele diz, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Quando você sai para fazer a obra do Senhor, você não sai sozinho, irmãos. Você não sai somente com os seus irmãos em Cristo e companheiros de evangelismo. Você sai com Deus. Jesus Cristo, ele disse que nós deveríamos fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas até que ele viesse. E ele diz mais, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Não estamos sozinhos, irmãos. O apóstolo Paulo pôde experimentar isso com toda a sua força em seu trabalho missionário. Quando ele estava preso em Cesareia, por mais de 2 anos, ele recebeu a visita inesperada e maravilhosa da presença de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 23, verso 10. Atos capítulo 23, verso 10.
Perdão, verso 11, desculpa. Atos 23, 11, que diz assim: Paulo preso recebe essa visita maravilhosa. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, de Paulo, disse: coragem. Está faltando isso para você, meu irmão? Está faltando isso para você dizer assim: eu vou contribuir mais com a minha igreja. Eu vou participar mais desse trabalho. Qual é a obra que a minha igreja quer realizar na cidade de Souza? Ser luz, é contribuir com a pregação do evangelho. O que você está precisando? O Senhor está disposto a te dar. Coragem, Paulo. A gente sempre imagina o apóstolo Paulo sempre destemido, né? Aquele Paulo querendo superar barreiras e ir adiante sem ter medo de nada. Irmãos, nós temos um ser humano diante de nós com temores e tremores nesse trabalho, do mesmo jeito que você sente também. E a mesma coragem que o Senhor concedeu para Paulo, Ele dá para você. Coragem. Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. O Senhor está conosco. O poder do Espírito Santo está conosco. Você não está sozinho. E não é por causa dos seus irmãos em Cristo. É pela presença do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro, irmãos, quando eu entreguei a vida ao Senhor Jesus Cristo, eu saía no bairro da minha cidade, porta em porta, né, entregando folheto, convidando as pessoas para o culto, lendo versículo para essas pessoas. E olha, eu não tinha curso de seminário. Eu tinha os ensinamentos, as lições que o meu pastor me dava, me transmitia durante o culto, notando cada versículo, memorizando as explicações, entendendo a palavra de Deus para poder explicar isso para outras pessoas. E eu lembro que numa certa vez eu fui até um irmão e todo arrumado, folheto, Bíblia na mão, disse para ele: fulano, eu estou saindo para fazer o evangelismo. E na minha expectativa, ele iria dizer o quê? Espera aí que eu vou contigo. E sabe o que foi que eu vi? Que Deus te abençoe. Mas eu sabia, irmãos, não estou sozinho. Nós não estamos sós. Por isso, não tenha medo dos homens. O máximo que eles podem fazer com você é matá-lo. E não seria um prazer morrer por Cristo? Ou ainda existem muitas coisas que você se apega aqui na terra? O que um homem poderia fazer conosco? Nos matar? Mas não podem fazer nada com nossa alma. Não tenham medo dos homens. Não se envergonhem da mensagem. E lembrem-se, vocês não estão sozinhos para realizar a missão que Deus concedeu para você. Amém? Vamos orar. Nosso querido Deus, Pai soberano e todo-poderoso, muito obrigado, meu Deus, por estar conosco. Afinal de contas, meu Pai, esse é o significado do teu nome. Eu sou, eu estou, o Senhor está presente. Como Moisés falou, se o Senhor não for conosco, não subiremos. É a tua presença, Senhor, que nos fortalece. Obrigado por estar conosco, obrigado por visitar a nossa vida e transformá-la, nos concedendo o perdão de pecados. Obrigado por perseverar conosco e sempre usar os teus servos, os pastores, os pregadores, meu Deus, os profetas do nosso tempo, para nos alertar do nosso compromisso, nossa responsabilidade. O Senhor veio à terra, morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos e nos deu o maravilhoso trabalho de ser testemunha do teu sofrimento, da tua ressurreição. E essa mensagem precisa, meu Deus, ser transmitida para outras pessoas. Essa missão da tua igreja. Manifestar, meu Deus, tua luz, proclamar a tua luz para as pessoas que estão em trevas. Ajuda a tua igreja aqui, meu Deus, a entender a sua missão. Ajuda
cada irmão, particularmente, Senhor, entender a sua missão, a estar disposto, se dispor a realizar essa missão de pregação, meu Deus, e de anúncio do teu reino. Nos dá esse privilégio que o Senhor não deu a anjos, mas a nós, homens. Obrigado. Que privilégio, Senhor. Abençoa-nos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.